seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! É com muita alegria que acolho você neste dia, neste domingo, manhã, tarde, noite, para fazermos juntos a leitura orante da palavra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Não esqueça de divulgar e compartilhar esse momento que é o momento do encontro de Jesus, do encontro com Jesus na sua palavra. Hoje é domingo, dia 19 de setembro, 25º domingo do tempo comum. E a leitura que faremos está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, os versículos de 30 e 37. Marcos 9, 30 a 37. Então já vai deixando marcadinho aí na sua palavra, enquanto nós vamos dar início traçando sobre nós o sinal da cruz. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é o momento de clamar o Espírito Santo sobre nós, pedindo ao Espírito Santo que derrame em nós nesta manhã, como Ele sempre faz, todas as vezes que pedimos, que nos encontramos com Ele. Peça a Ele, hoje pela manhã, uma porção dobrada do seu Santo Espírito, para que possamos acolher a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor e ver a nossa vida verdadeiramente sendo transformada. Então vai falando para Ele, eu lhe dou livre acesso, Espírito Santo, doce hóspede da alma. Eu quero, Espírito Santo, abrir o meu coração, o meu ouvido, os meus olhos, para que tudo aquilo que for dito para mim, que eu ler, que eu entender, possa verdadeiramente germinar no meu coração. Então converse com Ele, faça a sua oração, é um diálogo. Esse momento do Espírito Santo é um diálogo. Então vai pedindo a Ele, venha Espírito Santo, venha sobre mim. E você vai, né? Não sei como é que está o seu coraçãozinho hoje, né? Então apresenta o seu coração, apresenta o seu entendimento, a sua inteligência, para Ele fazer a obra que Ele assim deseja, não é? E bem acolhermos o ensinamento de Jesus no dia de hoje. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem orar em mim. Fala com Ele. Vem, Espírito Santo de Deus, vem orar em mim. A Lexio Divina, ela tem este caminho, tem 4 passos. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então vamos para o primeiro passo, que é a leitura do texto, que está no Evangelho de São Marcos. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas a
daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este momento é o momento também de recordar tudo aquilo que o texto está nos dizendo. Então Jesus atravessa a Galileia e se reúne com os seus discípulos e volta a ensinar. E o ensinamento de Jesus é a revelação, né? É o segundo anúncio, que ele vai ser entregue, vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos não entendem aquilo que Jesus está dizendo e também ficam sem perguntar, ficam com medo. Voltam então para Cafarnaum, para casa, né? E quando chega lá, Jesus pergunta: o que é que vocês estavam falando durante este caminho? E eles se calam novamente, porque o assunto entre eles não era aquilo que Jesus havia acabado de anunciar, era outro assunto. Eles se calam. Jesus então reúne os seus 12 discípulos, né? E fala que se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e que seja o servo de todos. Jesus sabia de qual assunto eles estavam falando. Depois pega uma criança, coloca no meio deles, abraça aquela criança e fala: todo aquele que receber um destes meninos é a mim que recebe. E quem me recebe, recebe também o Pai. Então, o histórico, a narração, o texto fala sobre isso. Vamos para o segundo passo, que é a meditação. Diante daquilo que Jesus revela, eles silenciam. Este silêncio, né, de quem estava ali com Jesus é um silêncio que não é somente pelo não entendimento. É um silêncio de que, se eu não estou entendendo, eu não preciso me preocupar. Tudo aquilo que ele estava falando, com certeza no coração dos discípulos, daquelas pessoas, que não estavam só os discípulos nesse momento, né? Que muitos seguiam Jesus, neste momento desse silêncio, também é um não querer saber das coisas para não se comprometer. Você também faz isso? Quando a coisa é muito maior do que aquilo que eu, entre aspas, posso dar, eu prefiro calar. Então indica a dificuldade daquilo que estava sendo colocado e, ao mesmo tempo, indica também: será que eu quero assumir tudo isto que ele está ensinando? E aqui tem uma palavra que muitas vezes a gente confunde. Tem o ouvir e escutar. E que diferença que tem entre essas duas palavras? O ouvir, né, é um processo mecânico. Eu estou aqui falando com vocês, meditando junto com vocês, estou ouvindo outras coisas. O ouvir é o ato de entrar as coisas no meu ouvido, independente de eu estar querendo ou não. O escutar é o ato de parar. É uma ação que depende de mim para parar, acolher, meditar, entender e agir. Então, a diferença que tem entre ouvir e escutar é muito grande.
E nós fazemos isso a todo momento. Agora nós estamos escutando o Senhor na sua palavra, na meditação. Não estamos apenas ouvindo o Senhor, porque a gente está acolhendo, buscando uma reflexão, buscando a reflexão. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Assim foi com os discípulos. Por isso que ele reuniu. Porque se eles estivessem, depois do anúncio, né, comentado, conversado, o assunto, as dúvidas, eles teriam perguntas para fazer. E eles não tinham perguntas para fazer. Mesmo que tivesse, não queriam fazer perguntas naquele momento. Eu fico assim também e você fica assim também? Ao mesmo tempo que está ali, né? Por exemplo, dentro da Santa Missa, está envolvida com toda aquela mística, nesse momento da meditação da palavra, está envolvida com toda essa mística? Ou está com a cabeça cheia, doida para o tempo passar, porque você tem 1000 coisas para fazer? Não é do seu interesse. Eles estavam preocupados, porque se Jesus vai morrer, quem é que vai ser o maior depois de Jesus? Esta era a preocupação deles naquele momento. Os ciúmes, a disputa, o poder. Quantas vezes somos invadidos nesse momento dessa mística da liturgia, da Santa Missa, da liturgia da palavra? Estou com outras coisas, né? E aí ele pega aquela criança. Porque criança não tinha valor nenhum. Criança só servia, né, para ser mandado. E aí ele coloca aquela criança ali no centro. Em outras passagens, Jesus fala que quem não tem o coração de criança não vai entrar no reino dos céus. Isso fica para a gente meditar durante esta semana, né? Jesus não nos quer pela metade. Pode ter certeza disso. Ele nos quer inteiro. Mas também ele respeita a nossa liberdade, o nosso processo. E hoje ele nos convida. Não fique parado nesse momento. Se entregue a ele. Retire de você essas preocupações e entregue essas preocupações no coração dele, aos pés dele, não é? Porque tudo isso que vem é humano, mas ele não deve sobrepor este momento de aprendizagem com Jesus, de entendimento com o Senhor, para que a vida possa ser verdadeiramente transformada. Escutá-lo é uma prática, né, que precisamos aprender. Não é ouvir, escutar Jesus. Acolher o que dele aprendemos. O que ele ensina, o que aprendemos. Vamos para o terceiro momento, que é a oração. Então faça você a sua oração diante de tudo que aquilo foi suscitado no seu coração, que é muitas vezes diferente de tudo isso que eu estou colocando. Das suas interrogações, não tenha medo de perguntar ao Senhor. Não tenha medo. Então coloque na sua oração tudo isso que você traz, né? Pedindo a Ele que lhe conceda a graça de escutar. Para que você possa ter uma prática da vivência verdadeira, né? Da vivência fraterna. Peça ao Senhor Jesus nesta manhã uma escuta amorosa, coração aberto, reflexivo. Peça ao Senhor.
E como último passo, a contemplação, reconhece hoje, mais uma vez que pecamos, muitas vezes, ao invés de escutá-lo, apenas ouvimos. Então, como contemplação, medite hoje mais profundamente esta palavra do Senhor. Tenha um bom dia, uma santa semana, até a próxima vez.